Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida, tá bom? E como combinado, nós temos uma reflexão para essa semana. E para a nossa aula de hoje, nós temos uma pergunta, né? Para você, aluno do 7º ano, o que é o sucesso verdadeiro, né? Então, eu leio para você que você não foi criado para viver em cativeiro, fragmentado, amargando fracasso após fracasso. Você foi colocado neste mundo para uma vida repleta de poder, propósito e realizações, dadas por Deus. O Senhor, aqui vivendo em liberdade, plenitude e sucesso verdadeiros. Liberdade verdadeira, 7º ano, não caracteriza liberdade para fazer tudo o que quer. Quer dizer, ser liberto por Deus das coisas que a impedem de realizar aquilo que ele deseja. E ser livre para se tornar mais semelhante ao Senhor e se tornar tudo o que ele pretendeu que você fosse. Significa ficar livre de restrições, medos, falsas crenças e emoções negativas que a impedem de se apropriar de tudo que Deus lhe reservou. Plenitude verdadeira é reconstruir os fragmentos de sua vida de forma duradoura, para que se torne uma pessoa plena. Isso não denota ser perfeito, não, mas entender que essa verdadeira perfeição vem do Senhor. Então, é assim que a gente começa, né, a nossa videoaula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, que use, né, no dia a dia. E a gente vem para a indicação da nossa agenda, 7º ano. A gente vai ter a nossa acolhida, né? Nós acabamos de ter um momento muito importante vivenciado em nossa escola. A gente começa com a correção da atividade do módulo 3, localizado na página 32 a 34, tá bom? A gente resolve essa variação linguística, resolução de atividade da página 35 a 38, se der tempo. E a gente deixa aí como notificação para casa, texto, interpretação, resolução de atividade da página 43 a 46, tá bom? Eu faço aí algumas observações sobre o gênero notícia, que vai lhe ajudar a responder a questão passada. Então, vamos lá para a nossa correção. Olha aí, página 32. Interpretação oral. As hipóteses que você levantou em relação ao desfecho do desafio se confirmaram ou não? Né? Você vai dizer quais foram as suas percepções após a leitura, tá bom? O que você achou desse desafio, 7º ano? Já ouviu, presenciou outros desafios? Né? O que vocês acham? Aí você vai falar um pouco desse gênero, essa sua experiência, tá bom? Os cantores usam palavras e expressões para inibir o oponente, a fim de destacar e vencer o desafio. Em sua opinião, como o desafio pode ajudar no desenvolvimento da criatividade dos participantes? Né? Aí ele exige respostas rápidas, né? Rimas, né? Harmonia, adequação ao tema, né? Então você pode dar essas respostas. Aí nós vamos para a interpretação escrita. Os cantores desse desafio são Josué e Manuel. Qual deles nunca tinha sido confrontado por outro cantador? Josué. Qual dos dois se mostrou mais confiante durante o desafio? Josué, pois citou diversos feitos por ele praticados, como suspender um raio, fazer o vento parar, estrela correr, sol esfriar, segurar uma onça. Interessante. Josué não chama Manuel pelo nome. Qual é a palavra empregada por ele para se referir ao seu oponente? Abrasador, serrador ou cantador? Serrador. Né? Quem é o vencedor do desafio? Josué. O que está sendo disputado nesse desafio? Qual deles é o melhor poeta? Além das falas dos desafiadores, é apresentado o verso abaixo. Serrador calou-se, Josué prosseguiu triunfante. De quem é essa fala? De quem é essa fala lá no contexto, pessoal? A gente percebe que ela é do narrador. Qual é a função dessa fala no meio do texto? Narrar, né, o fato de um dos cantadores se calar, fazendo do outro o próprio vencedor. Bom, aí a gente vai para a página 33. Né? Você recentemente passou por uma experiência, né, de criar um cordel. Você viu que não é tão fácil, né, mas também não é tão difícil, não é impossível. Né? Nós tivemos excelentes cordéis apresentados por vocês. Releia mais dos versos do desafio. Já vi o sol quente esfriar. Serrador, eu sou um tigre. A. Foi empregado pelo cantador no verso A um recurso para mostrar superioridade em relação ao outro. Qual é esse recurso? O exagero.
Considerando que faz parte das provocações do desafio, o que a utilização desse recurso sugere? Sugere que Josué já fez coisas impossíveis. Né? Qual é a figura de linguagem empregada no verso B? Nós temos aí, sétimo ano, uma metáfora. Explique o efeito de sentido desse emprego no texto. Ao comparar-se a um tigre, Josué se coloca como um oponente forte, habilidoso e ágil. Observe o verso abaixo. Tinha a ciência da abelha. Que palavra substitui o termo destacado sem alterar o sentido? Aí a gente vai, isso pode ir para o recurso de substituição. Tinha a agilidade da abelha, tinha o conhecimento da abelha, tinha a beleza da abelha. Nesse contexto aí, ciência quer dizer conhecimento. Então, você marca o segundo quadrinho. Nesse desafio, muitas palavras foram registradas de forma como foram pronunciadas oralmente. A. Copie alguma dessas palavras. Olha aí. Cantador, abrasador, cegueira, fósforo, serrador, parar, correr, esfriar, mamar, primeirar, carregar, janeiro. Então, pessoal, nesse momento aqui, a gente abre um parênteses para conversar com vocês sobre a importância de viver valores, E o que exatamente eu quero dizer com isso, gente? Que é preciso, respeitar o modo como as pessoas falam, tá certo? Pois nossa língua é muito rica e ela apresenta grande variedade. Ela representa, na verdade, uma grande diversidade, certo? Aí, qual o efeito do uso dessas palavras no texto, sétimo ano? Por se tratar de um gênero essencialmente oral, que no caso aí foi cantado, certo? Você vai perceber, que ele quis se aproximar mais da realidade, tá bom? Outro recurso utilizado no desafio são as rimas. Aí, sublinhe as rimas dos desafios. Então, você volta lá, e você vai sublinhando as principais rimas, certo? E existem várias, Vamos só para umas. Vamos lá. Romano, humano, serrador, abrasador, afrontasse, amansasse, botasse, cegueira, primeira, feira, parar, esfriar, mamar, atenção, mão, sertão, Então, você vai procurando todas essas rimas presentes aí no texto, tá bom? Em quais versos essas rimas são empregadas? Aí você vai dizer, no segundo, tá bom? No segundo, quarto e sexto versos de cada estrofe, certo? Uma das características do gênero desafio é a quantidade de versos que compõem cada estrofe. Quantos versos compõem cada uma das estrofes desse texto? Aí você vai dizer que o texto ele é composto de 15 estrofes, com 6 versos cada um. O de vocês eram 10 estrofes, com 5 versos. Esse, voltando para não confundir, o texto é composto de 15 estrofes com 6 versos. É importante, pessoal, eu chamar a atenção que não foi porque eu quis botar máximo, eu coloquei quase o mínimo, porque ele é um texto, um gênero, que um dos conceitos deles é realmente a quantidade de estrofes e rimas, tá bom? Assinale as alternativas que correspondem às características do gênero desafio. Olha aí. Narra em versos uma disputa oral entre desafiadores? Verdade. Não apresenta rimas? Não, falso, Cada cantador tem de encontrar uma resposta para os versos do desafio do seu oponente? Verdade. Apresenta rimas entre o segundo, o quarto e o sexto versos? Verdade. O registro empregado é formal? Falso. Então, o que a gente tem como opção? Primeiro, narra em versos uma disputa oral entre desafiadores. O terceiro, cada cantador tem de encontrar uma resposta para os versos de desafio de seu oponente. E o último, apresenta rimas entre o segundo, o quarto e o sexto verso. Os desafios apresentam a seguinte estrutura: apresentação de cada cantador, provocações que iniciam o desafio propriamente dito, perguntas e respostas, adivinhações, enigmas, contação de vantagens e habilidades entre os cantadores, desfecho. Quais estrofes do desafio lido corresponde a cada uma dessas partes, pessoal? Aí você vai dizer, apresentação de cada cantador, primeira e segunda estrofe. Provocações, da quarta à 11ª estrofe,
que mais? Certo? E o desfecho, a gente tem da 12ª à 15ª estrofe. Bom? Então, fica aí essa indicação. Nesse desafio foi utilizado o termo arrelia, palavra que pode receber diferentes sentidos dependendo da região onde é empregada. Por exemplo, no Nordeste brasileiro é utilizado com significado de multidão, enquanto em Minas Gerais é usado com sentido de barulhento. E você, né? Quais são as expressões marcantes da região onde vocês moram, né? A gente tem aí, né? Varengueiro, né? A gente tem várias expressões que são do nosso vocabulário. E o que a gente aprende, pessoal? Que o desafio, ele é um gênero de tradição oral em que dois oponentes criam versos de improviso em uma disputa. Nos versos são empregadas rimas, palavras e expressões características da fala. Geralmente é acompanhado por um instrumento musical, como a viola e a sanfona, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa observação. Aí a gente vai agora dando continuidade à aula, tá certo? Olha aí, a gente tem agora a resolução da atividade da página 35 a 38. Essa atividade da 35 a 38 eu vou resolver com vocês, tá certo? Até uma parte, né? Olha aí, leia o trecho de um conto a seguir. A Salamanca do Jaru. Um dia um gaúcho pobre. Era um dia. Um dia um gaúcho pobre, Blau, de nome, Guasca, de bom porte, mas que só tinha de ser um cavalo gordo, o facão afiado e as estradas reais. Estava conchavado de posteiro, ali na entrada do rincão, e nesse dia andava campeando um boi barroso. E no tranquito andava, olhando para o fundo das sangas, para o alto das cochilas, ao comprido das canhadas. Talvez deitado estivesse entre as carquejas. A carqueja é sinal de campo bom. Por isso o campeiro, às vezes, alça-se nos estribos e de mão em mão pala os olhos. Firmava mais a vista em torno. Mas o boi barroso, crioulo daquela querência, não aparecia, e Blau ia campeando. Lendas do Sul. Esse conto se passa em um espaço rural ou urbano, sétimo ano? Justifique. Rural, né? O emprego de algumas palavras como cavalo, boi, campo, indica que se trata de um ambiente rural, tá bom? Que estado do Brasil é retratado nesse texto? Rio Grande do Sul. De que forma é possível identificar a região onde se passa esse conto? Pelas expressões empregadas, principalmente pelo uso da palavra gaúcho, né? Que é a pessoa nascida no estado do Rio Grande do Sul, que aparece logo no início do texto, bom? E na referência bibliográfica também. Esse texto apresenta palavras que podem ser desconhecidas pela maioria dos brasileiros. Com que objetivo essas palavras foram empregadas? Né? Com o objetivo de caracterizar e de apresentar a linguagem que é a própria da região onde se passa a narrativa, certo? Então, era essa a possibilidade aí de apresentar, né, as características próprias, certo? Aí agora a gente vai para a página seguinte, página 36. Agora, olha aí, agora para compreender melhor o conto, reveja o contexto no qual cada uma das palavras abaixo foi empregada e em seguida relacione ao seu respectivo significado. Guasca, barroso, querência, rincão, canhada, tranquilo. Tranquilo, né? Aí, ó, baixada, vale profundo e estreito entre montanhas e depressão. D, né? Canhada. Poderia ter causado dúvida essa questão, por isso que você confere comigo com bastante atenção. Que tem o pelo branco amarelado ou café com leite? É o quê? Barroso. Né? Lugar onde o animal foi criado, onde se acostumou a pastar? Querência. Ritmo de andar, a marcha do cavalo? Tranquilo. Habitante da roça caipira? Guasca. Região cercada por acidentes naturais como rios e matos? É o rincão. O emprego de algumas palavras e expressões de acordo com a origem do falante é chamado de variação linguística regional. Para retratar, sétimo ano, com fidelidade o estado do Rio Grande do Sul, o autor do texto, A Salamanca do Jaral, incorporou a linguagem empregada no texto palavras que são próprias dessa região, como barroso. Algumas vezes as diferenças na linguagem são tantas que pessoas de outras regiões do mesmo país podem não compreender
o significado de determinadas palavras, como pão francês, pão de sal, que em alguns lugares pode ser chamado de carioquinha, carequinha, né? E cacetinho. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta muitas variedades, principalmente pelo fato de o país ter grande extensão territorial. A língua portuguesa também é o idioma oficial de outros países, como Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Então, se ela apresenta essa enorme variação dentro de um mesmo país, imagine de um continente para o outro, né? Então, a diferença ela é grande. Olha aí, página 37. Quantas denominações há para a brincadeira apresentada? Né? Então, nós temos aí mais de 6 denominações. É muito importante que você perceba. O que pede a questão? Para você observar o mapa linguístico, tá certo? E conferir os diferentes nomes que existem para uma mesma brincadeira. Tá vendo aí, ó? Que nome você utiliza para se referir a essa brincadeira? Né? Aí você vai ver aí a sua maneira de como você reconhece, tá bom? Por qual nome ela é mais conhecida? Justifique sua resposta. Né? E aqui você pode ter chegado ao consenso. Por cambalhota, né? Que é impossível identificar essa informação observando a porcentagem dos gráficos representados pela cor vermelha, que se refere a essa denominação, tá bom? Agora observe os gráficos abaixo, olha aí, ó. São Luís, Aracaju, Curitiba. Em qual dessas capitais há mais denominações para se referir a essa brincadeira? A gente viu aí que é em São Luís. Bom? Aí, página 38. Qual nome você usa para se referir aos animais abaixo? Né? Aí tem libélula, helicóptero, bate-bunda, lava-bunda, jacinta, zigue-zigue, cigarra, galinha da Angola, tô fraco, capote, guiné, picote. Tá bom? Esse, os primeiros nomes se referem a libélula, né? Helicóptero, bate-bula, e o outro que foi galinha da água, capote, enfim. Observe as falas a seguir. Fala aí, meu irmão, vacila não, moleque. Ô, louco, meu, fica ligado, né? Oxente, meu rei, tu tá muito arretado. Uai, sou, trem bom demais da conta. Tu é muito brocado, me veio um quincão. Relacione cada falante das cenas acima ao seu estado de origem. Né? Então, vamos lá. Manaus, tu é muito brocado, né? Então, o item é Minas Gerais. Qual seria? Uai, sou. Né? Ô, louco, meu. São Paulo, C. Bahia, né? Oxente, meu rei. Né? E fala aí, meu irmão. Vacila não, moleque. Rio de Janeiro. Quais expressões acima ajudaram você a identificar a que região pertence cada um dos falantes, né? Aí você pode ver a característica variante de cada região, né? Como meu irmão, dos cariocas, o oxente, meu rei, dos baianos, né? Então, é cultural. Eu queria pedir aí sua atenção rapidinho para a gente responder esse da página 39. Não está programado na agenda, mas é importante a gente preencher para servir aí de base de estudo, de orientação para vocês. Olha aí. O cordel é um gênero da cultura popular com origem na tradição oral. Costuma narrar histórias nos registros mais informal, apresentando marcas da oralidade e expressões regionais. Geralmente possui quantidade de versos e rimas regulares em cada estrofe. Esses textos costumam ser publicados em folhetos. O desafio é um gênero de tradição oral, em que dois oponentes criam versos de improviso em uma disputa. Nos versos são empregados rimas, palavras e expressões características da fala. Os verbos transitivos são aqueles que não apresentam sentido completo, tá certo? Isto é, necessitam de complemento para que possam ser compreendidos. Já os verbos intransitivos são aqueles que apresentam sentido completo, ou seja, não necessitam de complemento. É chamado verbo transitivo direto, indireto ou bitransitivo. O complemento que não precisa de preposição para se ligar ao verbo é chamado de objeto direto. Já o complemento que se liga ao verbo por uma preposição é chamado de objeto indireto. A variação linguística regional é o emprego de algumas construções, palavras e expressões de acordo com a origem
do falante, tá certo? Então, a gente está quase finalizando a nossa aula, né? A gente deixa aí como indicação a atividade da página 43 a 46, né, do módulo 3. Mas antes vamos ver um pouquinho, né, o que é esse gênero notícia. Geralmente é escrita em terceira pessoa, com verbos geralmente no modo indicativo. A linguagem deve ser objetiva e buscar neutralidade. Texto do campo jornalístico. A notícia é produzida por um jornalista, que raramente assina seu texto, e seu público é constituído por leitores diversos, a depender do suporte, do caderno, da seção em que será publicado. Possui uma estrutura de pirâmide invertida. As informações mais importantes são apresentadas no primeiro parágrafo e os detalhes são apresentados no restante do corpo do texto. A estrutura da notícia compreende um título, né, um slide, primeiro parágrafo com as informações quem, o que, como, quando, onde, porquê, corpo do texto com detalhes, comentários, tá certo? E a gente deixa aí, como dito anteriormente, a indicação para a atividade da página 43 a 46. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.